Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro aqui no canal Crescer na Fé. Você que acompanha os nossos vídeos, espero que esteja aproveitando bem os nossos encontros por aqui e que a palavra de Deus possa cada vez mais fazer parte da nossa vida, direcionar os nossos caminhos, lançar luz para os nossos passos, como diz o salmista, não é? E é assim que nós convidamos você a estar conosco, sempre aqui no nosso canal, falando um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Então, se você nos acompanha, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim vamos juntos crescendo cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Caso você não seja inscrito, se inscreva e nos ajude também a divulgar cada vez mais a palavra para que ela chegue ao coração de mais e mais pessoas, porque sabemos que todos nós precisamos, não é mesmo? Então venha conosco e vamos juntos crescer na fé. Queridos amigos, antes então de adentrarmos a palavra que nós vamos comentar no encontro de hoje, nós convidamos você a rezarmos juntos, pedindo a luz, a graça de Deus para que tudo que falarmos aqui seja de fato aquilo que Deus quer. Tudo e só aquilo que Deus então assim o desejar. E nós, na nossa pequenez, limitação, nossa incapacidade, nós também queremos pedir o auxílio daquela que foi pequena, mas foi cheia da graça de Deus, porque se abriu de par em par para que essa palavra pudesse fazer vida na sua vida e através dela a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então convido você a rezarmos juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, dando continuidade então aos nossos comentários, no encontro passado nós fizemos também já essa introdução, falando um pouco sobre as cartas pastorais. A carta que vamos comentar também no encontro de hoje, que é a primeira carta de São Paulo a Timóteo, ela se insere dentro deste contexto. Também é uma carta pastoral. E, por característica, uma carta pastoral, ela tem o intuito de levar a uma organização, ajudar na organização das funções dentro da comunidade eclesial. Portanto, esta é uma carta dirigida, você vai perceber isso muito pessoalmente. Vimos isso na carta a Tito e vamos ver aqui na primeira e depois, posteriormente, nos nossos próximos encontros, também na primeira e segunda carta a Timóteo. A carta a Timóteo, assim como também a carta de Tito, ela provavelmente deve ter sido escrita entre dois períodos, pelo menos é o que atestam os estudiosos, lá pelo ano de 65 ou, como comentam alguns, já no finalzinho do primeiro século, no ano de 95 a 100 mais ou menos. Mas, assim como falamos no encontro passado, o que nos importa também, muito mais do que qualquer coisa, é saber o que ela nos propõe. E é isso que nós vamos, então, tentar descobrir através disso. Acentuamos mais uma vez um detalhe muito interessante. As cartas pastorais, elas refletem uma face da igreja
é muito importante. Qual seja? Esta questão da comunidade, da ação evangelizadora, ela ser fruto de um esforço comunitário. Quando nós olhamos o Novo Testamento, e obviamente uma pessoa como o apóstolo Paulo, ele surge como uma pessoa de proa, né? Ou seja, uma pessoa que está bem à frente. Paulo, quando olhamos um pouco a sua vida, vamos perceber o incansável apóstolo, o descobridor de outras realidades, de outras regiões, o seu anseio por fazer o evangelho chegar em tantos lugares, até os confins do mundo, não é como diz o próprio Senhor no seu evangelho. Mas notemos que toda a ação missionária, ela não é exclusiva. E por que falo isso? Porque essas cartas pastorais nos deixam claro essa participação comunitária. Paulo, sem sombra de dúvida, como para alguns inclusive, ele é o primeiro, depois do único, que é Jesus Cristo, evidentemente, na ação evangelizadora. Mas mesmo a ação missionária e evangelizadora de Paulo, até inovadora de Paulo, porque ele leva o evangelho para além das realidades das comunidades judaicas, mas nós percebemos que também por trás de tudo isso sempre existe a ação do Senhor, não é? Mas Paulo contou com grandes colaboradores. Falamos de Tito e também agora falamos de Timóteo. Timóteo, ele aparece muito nas ações e nas missões de Paulo. Se você der uma passeada lá por Atos dos Apóstolos, você vai poder perceber que várias vezes este colaborador de Paulo, ele é citado durante as ações missionárias do apóstolo. Nós reservamos aqui ao menos um texto em que o próprio Paulo fala deste apóstolo, desse colaborador, Timóteo, quando ele trata na primeira carta aos Coríntios. Nós vimos que Tito também é mencionado na segunda aos Coríntios, e aqui nós temos a menção, além evidentemente de Atos dos Apóstolos, nós temos a menção a respeito de Timóteo. Paulo vai dizer assim no capítulo 4, lá no versículo 16 da primeira carta aos Coríntios. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como as ensino em toda parte, em todas as igrejas. Então veja, Paulo, ele vê em Timóteo um prolongamento, praticamente, da sua ação evangelizadora, da sua obra evangelizadora. Ele envia Timóteo como seu representante, seu embaixador, não é isso? Então veja, Paulo ele conseguia também manter-se unido às comunidades através dos seus colaboradores. E nós percebemos que se retrocedermos no tempo, não vai ser difícil notar quão grande eram os desafios que essa ação propunha, porque as viagens eram evidentemente muito mais difíceis do que as temos hoje. As comunicações também eram muito mais difíceis do que nós as temos hoje. Portanto, contar com colaboradores tão fiéis e que sejam também guardadores, não é? Guardiões da fé genuína,
era fundamental para o êxito da missão de Paulo. Por isso, quando Paulo trata dos seus colaboradores, ele é sempre afetuoso. O chama de filho, fiel colaborador, amigo e assim por diante, não é? E não foi diferente de Timóteo, o fiel colaborador no Senhor, um homem de confiança do apóstolo Paulo, não é? E aí, então, a carta é endereçada também a esse que Paulo deixou também frente à igreja de Éfeso, para que ele a conduzisse. Logo no seu endereçamento da carta, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo, então, começa a falar de um cuidado pastoral que se tem. Por isso que, anteriormente, também nos nossos encontros, já havíamos dito aqui que a preocupação das cartas pastorais era salvaguardar a verdade da fé. Que esta fé não fosse deturpada, nem contaminada, nem desviada da sua originalidade, não é? Por isso que nós vamos perceber que algo comum nessas cartas que teremos é a admoestação por preservar a tradicional fé que fora recebida por Jesus Cristo. Paulo faz questão, inclusive, de dizer, ele é apóstolo por vontade do Senhor, e, ao mesmo tempo, esta fé deve ser vivida numa comunidade que se organiza, que então é a garantidora de que aqueles que dela participem vão seguir os passos do Senhor, os passos de Jesus. E aqui Paulo já fala deste perigo que ronda a comunidade primitiva. Diz assim, logo na sequência do que acabamos de ler, no capítulo 3, no capítulo 1, no versículo 3. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que ao desígnio de Deus, que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Desviando-se alguns desta linha, perderam-se em palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam tão fortemente. Então veja, a preocupação do apóstolo é exatamente manter a originalidade desta fé. Até porque o cristianismo ele veio como uma novidade realmente, nesse sentido de que o Deus invisível e todo-poderoso, que, como diz São Paulo na carta aos Romanos, todos os povos buscavam as apalpadelas, agora ele se torna visível. E a sua comunidade, a sua igreja, ele então delegou a autoridade, a incumbência, não é? O mandato missionário de ir para todo mundo e pregar este evangelho. Como este evangelho começa também a penetrar em locais
que outrora não havia sido anunciado, é de se esperar que ele enfrente questionamentos e até oposições. E Paulo então vai admoestar a comunidade através de Timóteo a manterem-se fiéis ao princípio fundamental deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 desta mesma carta, nós vamos perceber também uma preocupação muito forte do apóstolo. Como falávamos, ele exorta aquele que está à frente da comunidade, porque é ele que tem a responsabilidade de guardar o tesouro da fé. Porém, esse tesouro, ele sofre, na verdade, o perigo de ser deturpado, quer seja por costumes simplesmente advindos, como o próprio Evangelho Jesus já havia dito, de tradições humanas, não é? Muito ligadas ao mundo judaico, quer também da gnose, que é própria do mundo grego. E aqui, então, já neste capítulo 3, lá neste versículo 14, Paulo vai falar sobre isso. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Veja, então a carta pastoral, ela tem essa característica fundamental. É organizar ou garantir a boa vivência da fé dentro da realidade eclesiástica. Por isso ela é dirigida ao responsável pela comunidade. Por isso é chamada de carta pastoral. Continuando, ele vai trazer algo interessante para nós. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Do que é que Paulo, na verdade, fala? Que este mistério da piedade, na verdade, ele se manifesta através de quem? De Jesus Cristo, o Deus encarnado. E aqui nós temos um combate também exatamente a este pensamento gnóstico, que muitas vezes se opunha a essa concepção das naturezas humanas e divinas na mesma pessoa de Jesus Cristo. Acompanhe comigo e veja como Paulo desenvolve este pensamento. Ele foi manifestado na carne. Aqui ele fala da humanidade de Cristo. Então, este Deus mistério que ninguém via nem conhecia, ele se fez palpável, ele se tornou carne. Portanto, este mistério ele não deixou de ser divino, mas agora ele é também concreto. Ele se manifesta na carne, vai dizer Paulo, justificado no Espírito. Veja, aqui Paulo está falando de de uma certa maneira, de todo o projeto de Deus para a justificação e salvação de todas as pessoas. Cristo manifestado na carne, nós temos a justificação no Espírito e aparecido aos anjos, ou seja, aqueles a quem os anjos adoram. É proclamado às nações a dimensão da universalidade desse Deus manifestado na carne para a salvação do mundo inteiro, crido no mundo e exaltado na glória. Ou seja, aqui é algo parecido com a kenosis que Paulo já tratou também nas suas cartas, né? Na carta aos Filipenses também ele fala sobre isso.
ele que é Deus se esvaziou, assumiu a nossa condição humana e por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, é exaltado na glória. Então, para dizer que é este o mistério que se concentra, que se revela, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então, esta carta que Paulo vai escrever ao seu filho espiritual Timóteo, ela tem esse condão, esse objetivo de garantir que esta fé ela seja guardada. E, para tanto, ele vai dar muitos conselhos práticos a Timóteo para que a comunidade continue caminhando, crescendo, mesmo diante das pseudos novidades, quer seja das filosofias, ele fala muito aqui, e já falou também na carta de Tito, a fábulas e tudo mais, ou seja, coisas que vêm do pensamento humano, que em si, na verdade, não existe nem um mal propriamente dito, porém, ao partir do momento que esse mistério se revela, se manifesta, aí nós temos algo de concreto no que acreditar e alguém, de fato, a seguir. É isso que Paulo, então, vai exortar nessas suas cartas. E, para tanto, esta mesma realidade tem que estar muito presente na mente e no coração destes responsáveis pela comunidade, quer esteja em Creta, quer esteja em Éfeso, quer esteja em Corinto, ou seja, a comunidade ela tem que ser guardada por aqueles que mantêm a genuína fé recebida dos apóstolos, o que nós hoje também continuamos através do que nós chamamos a Sagrada Tradição. Então, que você também possa ter aproveitado o encontro de hoje e, como sempre, recomendamos que você mergulhe mais e mais aí na leitura, no estudo do texto, para que você possa extrair dele muito mais ensinamentos nesse sentido e a sua fé seja guardada em toda a sua originalidade. Até o próximo encontro.